Vocês estão vendo a minha aula já? Estão vendo o slide? Não. Não? Então, deixa eu voltar aqui. E agora? Sim. Hoje a gente vai continuar a falar um pouco da parte de esgoto que a gente falou semana passada. Eu vou falar um pouquinho da parte dos complementos, como que se faz, e depois eu vou entrar hoje na parte de perdas, tá? E aí eu vou falar um pouquinho do artigo e o que eu quero que vocês façam. Todo mundo olhou as notas lá que eu liberei, não errei de ninguém? Ou, ou errei? De alguns eu errei, tá, gente? Às vezes eu fico somando e eu esqueci de algumas notas, então vocês dão uma olhadinha lá, mas acho que tá tudo ok agora, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas de esgoto sanitários, na verdade, complementos, tá? O que que são. E o meu computador, ele é meio estranho, tá? Vai travar bastante. O que que são os complementos? Então, são as partes que fazem com que todo o sistema seja chamado de ah, rede coletora de água, ou rede de distribuição de água e rede coletora de esgoto. Primeiro, quando a gente fala em rede de esgoto, e aí eu falei na aula passada, depois a gente vai entrar bem com calma naquela parte lá, quando que eu aplico a rede do tipo leque, a rede do tipo, tem aqueles três tipos que agora me perdi na cabeça, e quando que por que que eu faço tal tipo, por que que eu faço, não faço aquele tipo, como que eu faço o assentamento do coletor, dos postos de visita, o que que são postos de visita, como que eu faço o planejamento, como que eu construo um posto de visita e o quanto é importante um posto de visita quando se fala em rede tanto de esgoto quanto de água, tá? Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o assentamento dos coletores. O que que são os coletores? São o quê? O que que seria um assentamento de um coletor? O que que seria um coletor quando a gente fala em instalação da rede de esgoto? Seria o quê? Uma tubulação, o tubo, né? Então, o assentamento nada mais é do que transportar os tubos da superfície do terreno para o fundo de uma vala. Essa vala, ela vem toda com característica do solo. Depois a gente vai ver qual que é o tipo de solo, qual que é o tipo de movimento, de trânsito que eu tenho em cima daquele solo, quais que são as pessoas que vão atender, quantas pessoas vai atender aquela rede. Então, tudo isso tem a ver com tudo que a gente vai conversar hoje. Transportar os tubos da superfície do terreno para o fundo da vala, que em caso de necessidade já deve estar totalmente escorada. O que que seria em caso de necessidade? Aqui é dependendo do tipo de solo. Se vocês tivessem que fazer um assentamento de um tubo coletor aqui no que está acontecendo aqui, ou nas cidades de vocês, lá no Plano Municipal de Saneamento Básico, alguns dos planos municipais falavam um pouquinho sobre compactação do solo, tipo de solo, se é arenoso, se é argiloso, se tem que passar rios, se tem que passar embaixo de algum tipo de tubulação de gás ou em cima de tubulação de gás, sempre embaixo. Então, tudo isso tem às vezes precisa, tem ou não a necessidade de estar com algum tipo de proteção. Pode ser realizada com o assentamento com equipamentos mecânicos ou apenas com a força física dos homens, e é o que mais acontece, tá? Se travar minha voz, é minha internet que tá meia ruim ainda, tá, gente? O assentamento do coletor, então, é realizado com base do método construtivo da ordem de serviço que a empresa vai atender, devendo ocorrer sempre da jusante para a montante. O que que é isso? O que que seria a jusante e a montante quando eu penso em estação de tratamento? O assentamento é realizado com base do método construtivo, da ordem de serviço,
devendo ocorrer sempre de jusante para montante. Quem me explica o que é jusante e o que é montante? O que seria jusante e montante? Vocês sabem? Quem que tá aí na sala? Vamos ver. Para quem que eu vou... Profe, tá cortando bastante tua voz. Jusante e montante são duas direções, né? O que seria jusante e montante? Depois eu vou perguntar de novo, tá? São duas coisas bem importantes que vocês devem saber, tanto para água quanto para esgoto. As tubulações devem ser assentadas sobre bases firmes para evitar que os tubos mudem de posição, prejudicando as juntas e colocando os tubos sob risco de queda. Não só sobre risco de queda, mas principalmente porque para vazamentos. E aí a gente vai entrar depois na parte de perdas, perdas contabilizadas e perdas não contabilizadas. E o que que são isso, tá? Aqui tem algumas imagens de alguns assentamentos de tubulações, são umas imagens bem antigas, tá, gente? É de 2000 e... Algumas que eu tiro de artigos e tiro de livros, então é bem... Algumas bem antigas. O assentamento do coletor, principalmente, a gente tem que conhecer muito bem a topografia do solo, e vocês têm uma disciplina exatamente sobre topografia, eu acho que é a Marinês que dá, né? Se eu não me engano, ou não? Com quem que vocês fizeram topografia? Alcione. Com quem? Nossa, foi lá na UPF. Ah, e quem fez na IMED fez com quem? Tá, então atividades topográficas, elas possibilitam o quê? Que os tubos tenham um total alinhamento e declividade de acordo com o serviço. Então, as atividades ou a topografia, ela tem que ser bem estudada, ela tem que estar bem correta para que a gente não tenha nenhum erro e nenhuma perda ou algum outro problema quando se fala em assentamento dos coletores, das tubulações. O tempo para a conexão dos tubos está relacionado com que? Com a capacidade e experiência da equipe construtiva, e aqui não é tão importante para nós agora, com o uso de equipamentos que venham auxiliar, e principalmente para nós é importante aqui o tipo de material que a tubulação, de que tipo de material é o tubo, tá? Então, isso aqui para nós é bem importante, porque depois a gente vai ver a parte de perdas e está diretamente relacionado à topografia e ao tipo de material que é feita a tubulação. No caso de interrupção do assentamento, é recomendada a total vedação da extremidade do coletor, para evitar principalmente a entrada de materiais ou animais, alguma coisa que venha obstruir essa tubulação, quando a interrupção é de longo prazo, tá? Porque muitas vezes é de prazo bem curto, então isso acaba não acontecendo. Além disso, o trecho assentado deve ser parcialmente aterrado para que não ocorra suspensão, no caso da entrada de água ou de algum vazamento de aquífero ou alguma coisa que venha a dar algum problema quando eu tenho esse tipo de interrupção nos assentamentos das tubulações, tá? Aí tem algumas imagens aqui de reateiro, vocês já devem ter visto. Quando, além da topografia, a incidência de veículos e caminhões, eles vão fazer com que faça que transmitam cargas excessivas para o solo e, consequentemente, pode transmitir essas cargas para a tubulação, quando a tubulação não é bem assentada, ou o solo não está bem compactado, ou tem algum problema quanto ao fluxo, seja de caminhões, seja de veículos, seja de qualquer coisa que tenha peso, tá? Então, algumas redes, tanto de água quanto de esgoto, têm esse problema por causa do fluxo, tá? Que às vezes não é projetado para um fluxo alto
de veículos e acaba movendo o solo, e aí vai algumas coisas que vocês vão ver que está relacionado diretamente a perdas, tá? Então, a pressão vertical produzida nas camadas do solo vai se dissipar com a profundidade, apenas na proporção ou na porção concentrada dos pneus, e é consequentemente sempre absorvida pela tubulação enterrada. Cargas móveis na superfície raramente influenciam o dimensionamento estrutural dos coletores, devido às suas grandes profundidades e sempre têm pequenos diâmetros. Pode acontecer que existam problemas, e quando a gente fala em problemas, e eu não sei se eu vou falar, ou é a minha opinião, geralmente acontece por causa da parte de solos, e o que que acontece? Quanto menor o diâmetro da tubulação, menos problema eu vou ter. E aí, quanto menor o diâmetro da tubulação, está diretamente ligado ao tipo de material. A compactação do material pode ser manual ou mecânica. A compactação manual é realizada com socador, constituído de um bloco prismático com base quadrada, de madeira, ferro ou concreto, sustentado por um cabo, para fazer a compactação do solo que foi retirado e para fazer a recompactação ou reateiro sobre a tubulação. Pode ser realizada também por impacto, pressão ou vibração. Então, por impacto, é realizado por soquetes, denominados, eu não sei se ainda chamam assim, sapos mecânicos, acionados por máquinas especiais. Por pressão, através de rolos compactadores ou rolos compressores, que podem, muitas vezes, atuar dentro da vala diretamente, e isso é muito bom quando acontece. E por vibração, que é por meio de vibradores, somente é recomendada para solos que tenham alta inconsistência, solos como a areia, por exemplo, tá? Então, vibração, geralmente, é quando tem um solo muito arenoso. A construção do poço de visita, então, o sistema requer uma estrutura conforme o tipo de solo, e aí vem se é um solo arenoso, argiloso, ou que tenha muito basalto, muita pedra, conforme então o tipo de solo, estrutura do suporte, tanto do recobrimento quanto do apoio. É importante, então, essa construção, e é importante que as calhas do poço de visita estejam sempre de acordo com os coletores, tanto afluentes quanto efluentes, e todo o poço de visita deve ser ou deve ter caimento para essas canaletas, pois evita a acumulação de esgoto. O que seria um poço de visita? Falando assim, bem rapidamente, o que vocês acham que é um poço de visita? O nome já diz alguma coisa. A gente está falando na parte de assentamento de tubulação, compactação do solo, se o solo é arenoso, se o solo é argiloso, se o solo é basáltico. Aí eu tenho o que? Problema com alto fluxo ou não de veículos, de caminhões com alto peso. E aí vem os poços de visita. Para que eles servem, será? De tantos em tantos metros, eu preciso fazer um poço de visita. O que seria o poço de visita? Não seria algum, entre aspas, como se fosse o quê? O que é um poço de visita, gente? Quem pode me dizer o que é um poço de visita? Vamos ver aqui quem vai falar para mim. Tiago Silva. O que seria um poço de visita? O que tu acha que é um poço de visita? Para que serve será um poço de visita? Acho que vocês me abandonaram. O que seria um poço de visita? Renan, Luiz, Douglas? Ou só tem a Camila aqui comigo? O que seria um poço de visita, gente? Estamos aqui também, professor. Não sei o que é esse posto de visita. Então eu quero que vocês conversem comigo. Eu também não sei, Pro. Seria Um um poço negócio de como se fosse uma visita? inspeção, alguma coisa? Isso, um poço de visita é como se fosse a gente fazer
uma boca de lobo muito grande, assim, um tamanho um pouco maior, com que a gente tenha acesso à tubulação. Caso ocorra algum vazamento inesperado, caso ocorra entupimento de alguma tubulação, a gente tem um acesso mais rápido à parte de tubulação. Então, agora eu não sei, depois mais pra frente eu vou falar, eu não lembro agora de quantos em quantos metros é preciso fazer um poço de visita. É como se fosse um acesso rápido à tubulação, caso ocorresse algum incidente, tá? Na construção, então, do poço de visita, depois a gente vai fazer os cálculos mais para frente de como se faz isso. É preciso ter uma laje de fundo, uma câmara de trabalho ou um balão de trabalho, e essa câmara de trabalho ou balão de trabalho é exatamente o espaço que a pessoa, que o técnico tem para ter acesso a essa tubulação, tá? Câmara de acesso, o chaminé e o tampão, são as partes mais importantes dos postos de visita, tá? Travou de novo. Então, para a construção do posto de visita, então, a laje de fundo pode ser de concreto simples ou concreto armado. Calhas ou canaletas que servem para escoamento das águas da chuva, ou se tiver algum vazamento muito consistente, deve ser construída sobre a laje, em concordância com os coletores de chegada e de saída, tanto de água quanto de esgoto. A câmara de balão de trabalho, ou chamada também bastante de balão, pode ser de alvenaria de pedra, de tijolos, blocos de concreto, anéis de concreto armado, pré-fabricados, concreto armado fundido, PVC rígido, e eu acho que, eu não sei, mas acho que hoje os mais instalados, porque os postos de visita, eles já vêm meio que prontos, eles estão vindo bastante em PVC rígido, tubos de concreto, quando a gente tem postos de visita, assim, não tão... hoje as palavras estão fugindo bastante da minha cabeça, assim, que a gente não tem muita... depois vou voltar na palavra. PVC rígido, tubos de concreto ou tubos de fibrocimento. O que é mais utilizado hoje é PVC rígido, tá? Peças de transição, que é a laje de concreto armado, que vai interpor-se entre a câmara de trabalho e a câmara de acesso, que é, na verdade, uma laje de vedação, tá? Da rua para o posto de visita. A câmara de acesso ou chaminé pode ser executada em alvenaria também, blocos de cimento, tijolo, é a mesma coisa que a câmara de trabalho. A chaminé é a parte de respiração, é a parte inicial, e é onde que vai o tampão, que a gente às vezes vê na rua e nem sabe o que é, né? O tampão de concreto ou de ferro fundido. No caso aqui, é quase sempre em concreto, desculpa, sendo capaz de suportar cargas de trânsito diretamente sobre si. Então, precisa ter um nível do piso externo, um tampão, a chaminé é onde tem o tampão, depois tem o balão de trabalho, ou como a gente fala, geralmente a gente fala balão de trabalho, tá? É onde o técnico vai descer e ele vai ter acesso tanto à entrada quanto saída de esgoto, se caso acontecer algum imprevisto dentro da tubulação. Depois vem a recomposição do pavimento, consiste então na reconstrução da camada asfáltica em cima desse posto de visita. Também é feito que o recebimento da obra ocorre em 2 momentos. Então, a cada trecho executado é realizado um teste de estanqueidade e é entregue o cadastro do coletor, para então ser executado o atestado da parte de serviço, e depois ocorre um segundo recebimento quando a obra está concluída, tanto da parte de tubulação quanto do posto de visita, tá? Quanto à manutenção da rede coletora de esgoto, então a concessionária que é responsável pela, vamos falar agora só de esgoto, deve dispor uma equipe que vai realizar toda a parte de atividade de operação ou manutenção da rede coletora. As equipes devem ser formadas por técnicos, encanadores,
eletromecânicos, pessoal de apoio, entre outros, e também deve possuir equipamentos, máquinas, e aí vem algumas coisas bem importantes que depois eu vou mostrar algumas imagens para vocês, para ver se vocês já viram ou já sabem que existem algumas coisas que fazem com que a gente descubra vazamento, porque uma das coisas mais difíceis, tanto de esgoto quanto de água, é encontrar o vazamento, tá? A gente tem vazamentos que são bem inerentes, que a gente não consegue detectar facilmente. Então, muitas vezes as equipes elas contam com alguns tipos de equipamentos, principalmente equipamento sonoro, que faz com que eles consigam detectar bem facilmente a parte de vazamentos e consigam agilizar o processo. A gente sabe o quanto é difícil essa parte aqui, né? Entre as principais atividades de operação e manutenção do sistema de coleta e elevação do esgoto sanitário estão principalmente sempre a inspeção da rede coletora, quase que constantemente. Aí vem algumas coisas aqui, corte de ligações clandestinas. Esse é um problema desde a parte lá inicial da nossa disciplina, ligação de água, ligação de esgoto, aí vem toda aquela parte clandestina que pesa um pouquinho. Reposição sempre que possível dos tampões dos postos de visita, tá? Isso é bem importante também. Fiscalização de contribuições especiais, quando tem algum caso especial, tanto de água quanto de esgoto, tem que ter uma fiscalização. E aí entra aqui a parte de, quando eu falei em esgoto doméstico e esgoto industrial, tá? E desobstrução e limpeza dos coletores e de peças singulares. Então, o que que acontece aqui? Sempre tem que ter operação e, consequentemente, uma manutenção muito boa, tá? Para que a gente lá na frente não tenha muitos problemas. Monitoramento da vazão coletada na estação de tratamento, operação e manutenção, tá? Registro de todos os controles e de todas as informações que a rede vai apresentar, controle e consumo, controle do consumo da energia elétrica, de energia elétrica, aí vem um grande problema também, e atualização dos cadastros quando se fala em ligações clandestinas, tá? Até aqui tudo bem, gente? Tudo certo? Inspeção da rede coletora e corte de ligações clandestinas. São duas coisas bem Prof, importantes. só tá meio travando o que tu fala. Gravando, minha internet tá meio ruim. Só tá um pouco daí travando só. Tá, não, eu vou falando. Então, vamos me falando que eu vou voltando, tá? Inspeção da rede Beleza. coletora. Estão me escutando agora? Eu não sei, a minha internet faz dias, já reclamei várias vezes e parece que quando tu reclama as coisas pioram, né? Corte de ligações clandestinas minha internet deve ser clandestina, só pode, gente. Ligações clandestinas, tanto de água, tá? Quando a gente fala ligação clandestina, pode ser tanto de água pluvial, que vai diretamente para a parte de esgoto, ou mesmo de esgoto sanitário, esgoto doméstico ou esgoto industrial. O problema mais sério aqui, quando se fala em ligações clandestinas, é de esgoto industrial. Nos pontos danificados, então, ocorre a saída de esgoto para o terreno ou entrada de água subterrânea para os coletores de esgoto. Então, tudo isso, quando você fala em ligação clandestina, é o grande problema tanto de água quanto de esgoto, porque a gente não consegue, as empresas não conseguem quantificar. Na verdade, o que que acontece? É feito toda a parte de cálculo de vazões, de profundidade, de diâmetro de tubulação, tudo isso, tanto para água quanto para esgoto, para a população, pelo censo do IBGE, né? E o que que acontece? Muito ligação clandestina vem depois, e isso acaba pesando um pouco no sistema e acaba dando todos esses problemas, porque não são contabilizados.
Voltei, gente. Oi, prof. Oi. Tá tenso aqui hoje. Vamos continuar. Se eu travar de novo, vocês vão me avisando aqui no WhatsApp se eu cair, tá? Porque eu tava falando, depois eu vi que eu tinha caído, tá? Beleza. Então, vamos continuar. Então, a inclusão de ligações. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Tá. A inclusão de ligações clandestinas, então, vai alterar diretamente a vazão e vai diretamente fazer parte do projeto, tá? Da vazão projetada para a rede coletora e provoca principalmente aumento na possibilidade de obstrução, porque o que que acontece aqui? Quando tem grande número de ligações clandestinas dentro da linha de esgoto, não tem o quê? Primeira coisa, o gradeamento. E se não tem o gradeamento, o que que acontece? Obstrução. Aumento do tempo de funcionamento do conjunto motor-bomba, e isso vai acarretar em maior gasto de energia. Vai ter diluição do esgoto, no caso de águas pluviais, se for o incremento de águas pluviais dentro dessa parte de ligações clandestinas. Perda do faturamento da empresa concessionária, porque as ligações clandestinas, elas entram dentro de água não faturada ou água não contabilizada, entra como se fosse perda, tá? E aumento da despesa de manutenção da empresa concessionária devido aos problemas que tudo isso vem causar. A reposição, então, dos postos de visita ou dos tampões de postos de visitas, ele se dá principalmente por uma coisa bem comum e a gente não sabe disso, e por que não é colocado tampão de ferro fundido por causa de alto índice de furtos. Aqui na nossa região não tanto, mas em cidades muito maiores, que às vezes o tampão de ferro fundido ele acaba protegendo muito mais o posto de visita, mas ele não é colocado por causa do alto índice de furto. E os postos de visita abertos, quando não tem esses tampões ou quando esse tampão é roubado, pode acontecer alto índice de acidentes, né? O que que acontece? Você pode cair dentro desse buraco. Favorecem o careamento de partículas minerais e lançamento indevidos de resíduos sólidos dentro da linha de esgoto. Quando acontece isso, precisa fazer a reposição instantânea dos tampões e tem que ter em estoque agilidade para atender a demanda, por isso que não é feito os tampões dos postos de visita em ferro fundido. Aí vocês me dizem, seria muito mais fácil e duraria muito mais, protegeria muito mais o posto de visita se fosse em ferro fundido, ou em ferro, né? Só que as pessoas ainda têm esse alto índice de furto, então por isso que é colocado em concreto. E aí, quando se coloca em concreto, tem que ter uma troca muito mais rápida por causa da pressão que tem em cima devido às ruas e às linhas. Periodicamente tem que ter fiscalização e algumas contribuições dos fiscais. Contribuições essas devido às vazões e características de alguns efluentes bem especiais. E aí a gente vai ver alguns efluentes que a gente nem pensa que vão fazer diferença dentro do esgoto, principalmente alguns imóveis que contam com piscinas ou esgoto de hospitais e ou esgoto de indústrias, tá? Industriais. Então, vazões de efluentes especiais, piscinas, hospitais e indústrias. Por que piscina, gente? É considerado efluente especial. O que que tem na piscina que pode ser, não é um efluente doméstico, por exemplo. Alto índice do quê? De cloro, do que mais?
que os hospitais têm? O que as indústrias têm? Vocês estão me escutando bem, gente? Sim, Pro. Tá. Devem atender aos limites de vazão e composição do esgoto recomendados pela concessionária para estar sendo lançado na rede coletora. Por isso, grande problema quando se fala em esgoto. A parte de piscinas nem tanto, tá, gente? Mas esgoto de hospital e esgoto industrial, eles deveriam ser totalmente separados. E depois a gente vai ver o porquê, tá? Vocês lembram o que denomina, o que é o esgoto doméstico? O que é esgoto doméstico e o que é esgoto industrial? Vocês lembram da aula passada? Esgoto doméstico é o esgoto que tem 99% de água e 0,01% de orgânico. Isso é esgoto doméstico. Esgoto doméstico eu só tenho orgânico. Aí vem a parte de dificuldade de colocar esgoto hospitalar e esgoto industrial junto com a rede coletora, que seria só para esgoto doméstico. Porque aí, lá na frente, o que acontece? O tratamento ele vai ser ineficaz. E sendo ineficaz, eu posso ou não posso lançar a água para dentro do rio e ela voltar para o processo? Não posso. Então aí está o grande problema e o que encarece muito a parte de tratamento de esgoto. Então, a sobrecarga hidráulica no coletor e inativação de micro-organismos. Então, quando eu tenho vazões de concentração de efluentes, aqui eu vou falar só de piscinas e é alta incidência de cloro. O cloro lá na parte de tratamento de esgoto, lá na estação, ele vai fazer o que? Ele vai inativar aquela parte lá que a gente tinha os micro-organismos que se alimentam. Vocês lembram daquele tanque de alimento que os micro-organismos anaeróbicos ou anaeróbios com ou sem oxigênio se alimentam da matéria orgânica, se proliferam e fazem o quê? Voltam, colocam novamente oxigênio na água que seria do esgoto. A água, quando contaminada, sendo com esgoto doméstico, esgoto industrial, o oxigênio cai muito bruscamente. Então, a quantidade de oxigênio no esgoto doméstico ou no esgoto industrial é muito baixo. E essa quantidade de esgoto muito baixa faz com que ele não possa ser lançado novamente no rio e vem para nosso consumo de novo. A quantidade de oxigênio é muito importante e é primordial para que todos os processos ocorram. Lembram que eu conversei com vocês lá, que lá naquele tanque, passava pelo tanque para o gradeamento, depois para a parte de desarenação, tanque de floculação, de flotação, aí ia lá para os micro-organismos que faziam o quê? Os micro-organismos iam se alimentar da matéria orgânica que tinha sobrado, iam fazer fotossíntese, iam fazer com que a fotossíntese e a respiração iam fazer a quantidade de oxigênio aumentar muito dentro daquela água e, consequentemente, eu ia ter uma água boa novamente para o consumo. Se eu largar, aí a concentração tem que ser muito alta de residências que tenham piscinas. A incidência de cloro faz com que aquelas bactérias não funcionem. Então, por isso que é bem importante a fiscalização dessa parte aqui de lançamento, porque daí vai acarretar lá na frente alguns problemas. Na maioria dos locais permitidos, o lançamento na rede pública, porque a concentração ainda de casas que têm piscinas, geralmente os clubes têm o tratamento já adequado da água, mas casas com piscinas ainda é um número muito baixo, assim, comparado com todo o esgoto que é lançado diariamente. Então, geralmente é permitido, mas quando que a concentração
ou quando o número de casas com piscina é muito alto dentro de uma cidade, isso causa alguns problemas. As vazões e concentrações dos efluentes, então, das piscinas. O sistema de tratamento da água da piscina tem que ter, tanto na entrada e principalmente na saída do imóvel, a capacidade da rede coletora de receber essa contribuição, ela tem que estar já capacitada. E a mesma situação quando a gente fala em hospitais. Hospitais, quando se equipara uma piscina, um hospital tem efluentes muito mais perigosos, né? E principalmente são lançados na rede de esgoto doméstico, tá? A gente sabe da alta incidência de células, de sangue, de muitas coisas dentro da parte de esgoto de hospitais, e isso acarreta em muitos e muitos problemas. Mas hoje, ainda, tanto piscinas quanto hospitais, eles lançam dentro da parte de esgoto doméstico. Deveriam evitar. Eu não sei aqui em Passo Fundo, eu nunca fui visitar essa parte de esgoto dos hospitais, mas eles deveriam ter um sistema de tratamento antes de ser lançado na rede, mas eu acho que não tem ainda. Eu não sei, não vou falar porque eu não sei, tá? Observar, então, a proibição de lançamentos na rede coletora de substâncias e materiais contidos em efluentes industriais. E aí existe a NBR 9800, que vem para falar e estipular os critérios para que sejam lançados os efluentes líquidos de indústrias, de hospitais, dentro do sistema público de esgoto sanitário. Quando pode e quando não pode, quando a empresa precisa fazer um tratamento prévio ou não do seu resíduo para que ele possa prosseguir dentro do sistema público do esgoto. Substâncias que, em razão de sua qualidade ou quantidade, são capazes de causar incêndios, causar explosões ou serem nocivas de qualquer outra maneira de operação e manutenção dos sistemas, como, por exemplo, empresas que liberam no seu esgoto gasolina, óleos, solventes e tintas. Aí depois a gente, mais lá para frente, vai trabalhar com esgoto industrial, e eu vou propor um trabalho para vocês da gente estudar vários tipos de indústrias. Será que a indústria de tintas, como que ela pode lançar os seus efluentes dentro da rede pública, do coletor público de esgoto sanitário, se dentro de uma indústria de tintas, o que que eu tenho? Solventes, eu tenho o que? Produtos químicos, eu tenho N coisas, e eu vou lançar dentro do esgoto, será que vai dar certo? Não vai. Solventes, indústrias de até de vestuário, indústria química. A indústria química ainda é a mais perigosa quando se trata em lançar dentro da parte de esgoto público, tá? E isso acontece muito. Substâncias que por si ou por interação com outros objetos ou outros dejetos ou outros despejos vão causar prejuízos ao poder público, tá? Riscos à vida, porque muitas vezes algumas indústrias, uma, duas, três indústrias lançam dentro do esgoto doméstico, dentro da rede pública, vamos chamar assim, e quando essas substâncias entram em contato uma com a outra, elas acabam gerando uma terceira substância, aí vem a parte totalmente de química, e essa terceira substância pode ser muito nociva ao ser humano e principalmente também ao meio ambiente, porque até aqui a gente não falou nada do meio ambiente ainda, né? Então, substâncias que por si ou por interação com outros despejos venham causar prejuízo público, risco à vida ou prejudiquem as operações e manutenção dos sistemas de esgoto. Então, tudo isso vem como problema, né? A NBR 9800 também fala, que eu já falei antes, critérios que possam ser lançados ou não dentro do esgoto, as indústrias podem ou não.
substâncias tóxicas em quantidades que interfiram nos processos biológicos, e aí vem o grande problema, quando tem lançamento de despejo industrial dentro do esgoto doméstico, vai lá na frente naquelas bactérias e vai mexer com toda a biologia. Então, em processos biológicos do tratamento de esgoto, quando existirem, ou que cause danos ao corpo receptor. E aí vem a grande sacada de algumas estações de tratamentos que estão abolindo a parte de processos biológicos, principalmente lá naquela parte lá de transformar toda a matéria orgânica em alimento e, consequentemente, oxigênio, trabalhando com a parte de membranas para filtração e para aumento de oxigênio. Aí vem aquela parte de osmose reversa, membrana plasmática, algumas até membranas poliméricas que vem sendo aplicado bastante em estações de tratamento para ajudar um pouco nessa parte aqui, devido à grande quantidade de esgoto industrial que vem sendo lançado diariamente dentro da rede, tá? Para não causar dano lá na frente e a empresa não conseguir devolver essa água para o corpo receptor e não conseguir fazer com que essa água volte à estação. Materiais que causem obstrução nas redes coletora ou outras interferências com a própria operação do sistema, como cinzas, areias, metais, vidros, madeiras, panos, lixo, asfalto, cera, estopas, e aí vem N coisas que são lançados industrialmente dentro do sistema. Como não tem essa parte de gradeamento e às vezes são clandestino, então isso acontece bastante, tá? Desobstrução, como que acontece a desobstrução? Então, início da desobstrução com a abertura dos postos de visita do trecho, devendo, então, o operador ter conhecimento dos possíveis riscos, como a presença de gases nocivos, principalmente amônia, tá? Então, quando tem lançamento de despejo industrial, tem principalmente a produção do gás amônia dentro das tubulações, e isso vai diretamente afetar a pessoa que vai entrar lá no posto de visita para fazer a limpeza e a desobstrução. Falta de oxigênio, principalmente pela decomposição da matéria orgânica, porque eu não vou ter não vou ter as bactérias que vão fazer a fotossíntese e decompor essa matéria orgânica, e quando decompõe essa matéria orgânica, tem a formação do gás metano, né? Então, pode acontecer explosão da tubulação quando tem a alta produção de gás metano. Eu não sei falar para você se já aconteceu aí de novo, gente, né? Sim, gente. Estão me ouvindo? Camila, estão me ouvindo agora? Pessoal, voltei? Agora Voltei, gente? Tá tenso, né? Será que é só a minha ou a de vocês Sim, mas não dá funciona? para ver Oi, estão me a tua escutando? tela. Tá cortando? Pessoal, Tá estão me cortando escutando? bastante. Tá cortando bastante? Vou tentar mudar a posição. É que eu tenho que... o que que tá acontecendo? Eu não sei se os professores estão indo lá na IMED dar aula nas salas por causa dessa internet, que tá bem intensa. Não sei se vocês estão tendo aula com alguns que estão indo lá. Acho que vai ser o nosso jeito, porque as internets estão muito ruins, gente. Hoje, vocês participaram da feira que tinha hoje de profissões ou não? Eu tô tentando um pouco. Oi? Vocês estão me escutando?
Oi, Sim, Camila. tô escutando. Sim, Pro, mas tá travando. Agora eu tentei mudar de lugar aqui. Vamos ver se melhora um pouco, tá? Se travar, vocês vão me avisando de novo. Estão vendo a minha apresentação? Hoje vocês participaram daquela feira que tinha de imersão hoje de profissões ou não? Alguém entrou lá na sala? Ou não? Acho que não, né? Vocês estão me escutando bem? Só me mande um positivo se vocês estão me escutando. Estão escutando? Sim, Melhorou um pouco? sim. Então, a possibilidade, então, pessoal, de explosões decorrente, então, da presença de gás metano. E essas explosões, elas são bem recorrentes. Aqui no Brasil, eu não lembro se aconteceu alguma perto da gente aqui, mas está acontecendo em vários locais, principalmente por causa, então, quando acontece a desobstrução ou quando alguém entra dentro de um posto de visita para limpeza, e esse gás metano ele está confinado e quando entra em contato com o ar, acontece algumas explosões e acontece algumas mortes em algumas pessoas, tá? E também produtos lançados indevidamente, como gasolina, óleo diesel, entre outros. Então, antes da descida do posto de visita, os operários devem vestir alguns equipamentos especiais para proteção e para tomar algumas medidas de segurança, como ventilação forçada do posto de visita, exaustão de todos os gases que estão dentro do poço, aeração do esgoto, por causa da alta concentração, então, desses gases, e algum tipo de exame da atmosfera no interior do coletor, que isso não acontece, tá? Parte da equipe deve ficar na superfície para que exista um transporte disponível no local, para caso aconteça algum acidente. E antes de iniciar, então, a limpeza, para a entrada dentro do posto de visita para desobstrução ou para conserto de alguma tubulação, antes de iniciar a limpeza, principalmente precisa-se isolar os postos de visita do trecho do coletor. Tem que ter a escolha, então, de equipamentos adequados para a limpeza e depende do estado do coletor, se é feita manutenção preventiva ou não. Geralmente não é feita a manutenção preventiva, tá? Só corretiva. Então, sempre há a entrada de algum técnico dentro do posto de visita quando acontece algum problema dentro da tubulação. Senão, quase nunca acontece a entrada, tá? Monitoramento da vazão coletada, isso é bem importante. O monitoramento da vazão coletada dentro da estação de tratamento vai dar o indicativo se tem ou não entrada de esgoto clandestino, tá? E também esse monitoramento da vazão na entrada da estação faz com que a gente saiba qual é a carga orgânica que está chegando dentro da estação de tratamento e qual que é a carga de sólidos do esgoto, e aí sim eu vou saber exatamente que tipo de esgoto que eu estou trabalhando, e está diretamente relacionado, então, com o controle e com a eficiência das unidades de tratamento. Conhecer exatamente o esgoto que está chegando lá na estação de tratamento, e isso é a parte mais difícil, porque quando eu tenho ligação clandestina dentro dessa rede de esgoto que vai ter a estação de tratamento, a gente não pode prever que a estação de tratamento de Passo Fundo hoje, vou só mentir uma coisa, né? Conta com 99% de esgoto doméstico e 1% é esgoto industrial. Se for pensar 1% de esgoto industrial, o esgoto industrial ele não vai fazer quase nada equiparado aos 99%, mas às vezes o que acontece é 50-50. E esse 50-50 causa todos aqueles problemas que a gente já falou. Então, limpeza diária das grades e dos cestos na entrada da estação de tratamento,
remoção da areia da unidade de desarenação e do poço úmido, lá onde tem onde decanta a areia. Reparos dos conectores, dos parafusos, trocas de óleo, substituição sempre de vários equipamentos, limpeza e checagem de válvulas de retenção para evitar retorno do líquido, e isso tudo é manutenção, e isso tudo é a parte mais importante quando se fala em manutenção da rede de esgoto. E é aí que vem o grande problema, tá? A gente sempre espera acontecer alguns problemas para a gente conseguir ir lá e fazer toda a parte de manutenção. Até aqui tudo bem, gente? Tá travando muito a minha voz ainda? Melhorou um monte, prof. Melhorou bastante, Pro. Tá, é o local que eu tava. Eu tinha virado a minha mesa aqui, porque tava muito frio. Mas agora, então, ok. Se travar de novo, vocês vão me falando, por favor, tá? Aí agora a gente vai falar, até agora a gente falou um pouco dos problemas causados pela incidência ou pelo lançamento de esgoto industrial, vamos falar nesse palavreado, mas esgoto clandestino, tá? E aí vem os grandes problemas, e uma das grandes pontos-chave dentro de esgoto, tanto de esgoto quanto de água, é a redução de perdas. E é o que a gente busca e o que as equipes buscam incansavelmente, é reduzir as perdas, tanto e principalmente perdas no abastecimento de água, tá? Hoje as perdas chegam a 40%, e a minha internet deu de novo alguma coisa, né? Cortou de novo? Redução das perdas e perdas aparentes ou inerentes, tá? Então, principalmente, regularização, e aqui tem umas imagens bem chocantes, tá? Regularização de ligações em áreas invadidas, tá? Principalmente aqui está o grande problema, e vocês vão ouvir até o final da nossa disciplina, o grande problema é a parte clandestina, tá? As invasões. Combate a fraudes, aí vem outra parte bem difícil, como os tampões de postos de visita não podem mais ser feitos em ferro por causa dessa roubalheira, né, dos roubos. As fraudes também se dão em vários equipamentos, tá? E isso é bem comum, bem comum, bem comum. E travou, né, gente? Vocês estão vendo a minha tela ou não? Sim. Tá. Então, deixa eu voltar que eu vou abrir o... Tô lá no último slide, por isso que não tá acontecendo, né? Então, para começar os nossos cálculos e os nossos pensamentos um pouco diferentes agora, até agora a gente falou, existe a estação de tratamento de esgoto, a estação de tratamento de esgoto, ela funciona da seguinte forma, e aí vem o maior, e eu acho que é o maior problema dentro da concepção das redes, a parte de perda, tá? E, consequentemente, algumas cidades ou a gente, redução na parte de consumo de água. Então, controle e redução tanto de perdas como alternativas para redução no consumo de água. E aí a gente vai ver algumas coisas. Então, segundo a Associação Internacional da Água, o que seria a perda? Perda real ou perda aparente, tanto de água quanto de esgoto, e a gente vai falar só de água agora, ou todo consumo que não é autorizado, que determina o aumento do consumo de funcionamento ou que impeça a realização plena da receita operacional. O que aconteceu, será?
toda perda que seja real ou aparente de água, ou todo consumo que não é autorizado, vai determinar o aumento no custo de funcionamento e vai fazer com que a receita não suporte. E aí vem o grande... O que seria a perda real? Perda real é a perda na tubulação, por tubulação antiga, por juntas mal colocadas, por o material ser um material não de boa qualidade, entre aspas, isso é perda real. E perda aparente é a perda que não é contabilizada, que são ligações clandestinas, que são algumas perdas que não são contabilizadas pela estação de tratamento de água, tá? As perdas dentro do sistema de abastecimento de água, então, perda é o quê? É o volume produzido, é o volume que é retirado da barragem, por exemplo, menos o valor faturado, que é o valor que a empresa recebe, e menos os usos operacionais, emergenciais ou sociais. O que seria... Quem que não paga água? Agora falando, vamos ver se vocês sabem quem que não paga água. Tem algumas instituições, alguém que não paga água, né? Quem não paga água, gente? Tem algumas empresas que não pagam água, tá? Então, desde da estação de tratamento da água até a rede de distribuição, da estação de tratamento da água para a primeira rede ou para o início da distribuição, é chamado de volume produzido, que é o volume que sai da estação de tratamento de água. E dentro da rede de distribuição, a gente tem o volume faturado, que é o volume recebido, que é o volume pago de água, e menos os usos operacionais, emergenciais, sociais e ligações clandestinas, tá? Então, perdas é volume de água gerado, menos as perdas reais, menos os usos operacionais. As perdas reais são o quê? São vazamentos ou extravasamentos da barragem, por exemplo, e as perdas aparentes são erros de medição, fraudes ou falhas no cadastro. E aí tem um grande problema que a gente não fala muito, que são cadastros muito antigos. A estação ali de tratamento, a Corsã, por exemplo, muitas vezes tem cadastros muito antigos. Eles não fazem o recadastro da população e de toda a parte ali de equipamentos. Então, isso acontece e entra dentro de perdas aparentes. Então, as perdas, elas estão dentro, do volume de água que sai da estação, pelo volume faturado, menos os usos operacionais. E dentro das perdas, perdas reais, que são os vazamentos, e as perdas aparentes. Na perda aparente, a água é consumida, porém não é contabilizada, tá? Ela é consumida, hoje, em Passo Fundo, se consome 100 milhões de litros por dia. Desses 100 milhões, 80 milhões são reais, ou vamos supor, 100 milhões de litros de água que saem da estação de tratamento por dia. Desses 100 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões são dentro de perdas reais e os outros 30 milhões dentro de perdas aparentes, tá? E as perdas aparentes, a água é consumida, é contabilizada e não é paga, tá? Não é paga e a empresa não recebe por isso. Aqui eu tinha uma imagenzinha, depois eu acho que na apresentação que eu deixei lá para vocês, eu acho que dá para ver, porque eu transformei em PDF e acabou acontecendo um erro aqui, tá? Dentro do balanço hídrico da água, a gente tem consumos autorizados, que são os faturados, que são os consumos pagos,
que são os consumos medidos faturados, que são os que são medidos todo dia, e os não medidos faturados, que tem algumas casas que paga somente a taxa, tá? Que são volumes estimados. Isso são águas faturadas, águas pagas. E dentro das águas não pagas, águas não faturadas, então as águas faturadas são as águas que a Corsã recebe e que a gente paga, e tem as águas não faturadas, que são as águas não pagas. Então, são consumos autorizados não faturados, acontece isso. Por exemplo, quando há o uso de caminhões-pipa, por exemplo, tá? Não é pago. O Corpo de Bombeiros também usa a água, ela não é faturada, ela não é medida. E tem também aqui a parte de favelas, que também usa a parte de águas, favelas e ocupações e não é paga, tá? São ligações clandestinas. Dentro das águas ou das perdas de águas, a gente tem as perdas aparentes comerciais, que são consumos não autorizados, fraudes e falhas no cadastro, principalmente falhas no cadastro, e também a imprecisão da parte dos medidores, dos hidrômetros. Dentro das perdas reais, daí vem os vazamentos nas adutoras ou na rede de distribuição, e o grande problema aqui, vazamento nos ramais prediais até o hidrômetro, e vazamento nos aquedutos ou nos reservatórios de distribuição. Aqui também acontece alguns problemas, mas o grande problema ainda é os vazamentos nos ramais ou até no hidrômetro, tá? Ou na rede de distribuição. As perdas reais, que são chamadas também de perdas físicas. A água efetivamente desperdiçada, ou a água que é perdida ao longo do processo, ela não chega ao consumidor e é perdida através de vazamentos nas redes de distribuição e nos ramais. Essas são as perdas físicas. E as perdas não físicas ou perdas aparentes são decorrentes do quê? De erros de medição, fraudes, ligações clandestinas e falhas no cadastro. Então, quando a gente fala em perdas, você sempre lembre, existem dois tipos de perdas, as perdas reais e as aparentes, ou as reais e as não reais. As reais são o quê? São as águas que são perdidas através de vazamento de tubulação. São as águas que saem lá da estação de tratamento de água e ela é perdida ao longo da linha, tá? Ao longo da tubulação. E as perdas aparentes são as que chegam até a casa, ela não é perdida ao longo da tubulação, mas aí acontece erros na medição, acontece fraudes, acontece ligações clandestinas e principalmente também falha no cadastro. Parece tão fácil atualizar um cadastro, né, pela Corsã, mas isso também é um grande problema. Neste caso, das perdas aparentes ou perdas não físicas, a água é consumida, mas ela não é medida e nem contabilizada, tá? Não se sabe quanto foi perdido nessa parte de fraudes, ela entra tudo como perdas reais. Tudo isso é bastante problemático, né? Dentro dos tipos de vazamento, existem 3 tipos de vazamento, tá? O primeiro vazamento é os vazamentos inerentes, que eles não são visíveis, eles não são detectáveis por equipamentos de detecção acústica, tá? Algumas ações para diminuir esse primeiro tipo de vazamento. Existem 3, os vazamentos inerentes, os não visíveis e os visíveis, tá? Os inerentes são aqueles que a gente não enxerga e não ouve por nenhum tipo de aparelho acústico. A gente pode, algumas ações para ajudar esse tipo de vazamento seria a redução na pressão, para todo tipo de vazamento, se eu diminuo a pressão, diminui qualquer um dos 3 tipos. Qualidade nos materiais, tá? Então, quanto melhor o material da tubulação, quanto melhor o material das juntas, quanto melhor é a inspeção, melhor esse tipo de não vazamento, a gente consegue controlar um pouco mais. Qualidade, então, dos materiais e da execução da obra e redução do número de juntas. Quanto menor o número de juntas, menor é esse tipo de vazamento inerente que a gente não vê e não escuta.
Depois, existem os vazamentos que não são visíveis. Eles não vêm até a superfície, mas eles são detectáveis por equipamentos acústicos, são vazamentos um pouco maiores, tá? Eles não chegam a vir até a... não vêm até a superfície, mas por equipamentos a gente consegue escutar e detectar onde ele se encontra. Ações também, redução de pressão, pesquisa através de equipamentos sonoros, então, e eles não são visíveis. Os vazamentos visíveis, que são aqueles que afloram a superfície, eles são comunicados geralmente pela população, tá? Pelo 195, e também são detectados. Aqui eu tirei esse quadro de um artigo da Sabesp de São Paulo, tá? E algumas ações, redução de pressão e redução no tempo de reparo, tá? Então, os 3 tipos de vazamentos e o que que a gente faz para controlar esse tipo de vazamento. Principalmente, equipamentos ou material de boa qualidade e mudança na vazão. Se eu mudo vazão, eu consigo diminuir todos os tipos de vazamento, principalmente o primeiro e o segundo, os inerentes e os não visíveis, ok? Aqui tem um exemplo de uma rede de São Paulo, tá? A gente não encontra muita coisa aqui do Rio Grande do Sul, muito pouco, assim, informação. Mas a gente encontra, tem alguns, até eu ia passar para vocês um livro de águas e de esgoto, e acabei esquecendo, tá? Depois tem que passar para vocês. Aqui a gente tem exatamente uma imagem ilustrativa da onde que a gente perde água no sistema de água, tá? Primeiro, desde a saída da rede, a gente perde 20% da água que é enviada nos adaptadores. Então, por isso que a gente fala, quanto menor o número de juntas, menor é as perdas, tá? E o que que alguns trabalhos falam? Falam que 90... Bro, Oi. a senhora estava mostrando um quadro e uma imagem, no meu não aparece. Está travado aqui num slide. Tá, esse aqui? Não estou vendo, só estou vendo operação e manutenção de estação elevatória de esgoto. Tá, eu vou voltar então, gente. Só ele tá com esse problema, vocês têm que ir me gritando, tá? Uhum. Tá, deixa eu ver. Eu também, tá? Essa tela. Tá, ok. Então vocês vão me avisando. Deixa eu voltar aqui. Voltou, gente? Agora sim, ocorrência Tá. de vazamentos. Isso, ocorrência de vazamentos. Ocorrência de vazamento nos ramais prediais, tá? Então, aqui eu retirei essa imagem de uma dissertação e que ela fala o quê? Essa dissertação é de 2016, se eu não me engano. Fala que 90% de todos os vazamentos ocorrem nos ramais e 10% e os outros 10% ocorrem na rede. Então, dentro dessas perdas, a gente vê que são estrondosas, tá? Então, geralmente ocorre 20% das perdas nos adaptadores, nas juntas. Então, quanto menos adaptador eu tiver dentro da tubulação, consequentemente, eu vou ter menos perda. E 40% do tubo do ramal, 40% da água que é perdida, e essas duas perdas são as mais importantes, 20% elas estão ligadas aos adaptadores e 40% ao tipo do tubo, tá? Ao tubo do ramal. O material que o tubo é feito vai dar exatamente 40% da perda. Em média, tá, gente? Algumas coisas assim é bem como uma média. E aí depois eu vou passar para vocês uma tabela exatamente de cada tipo de material e quanto se perde por quilômetro de tubulação ou por metro, tá? Geralmente está sendo, eu não sei aqui como que tá, mas geralmente é tubulação de concreto, e o concreto ele é
muito poroso e acaba acontecendo esses 40% aí de perda nos tubos, tá? Alguns conceitos que falam quando que uma perda é econômica. Então, o nível econômico de perdas é um nível a partir do qual o custo para recuperar 1 metro cúbico de esgoto, de água, é maior do que o custo para produzir e distribuir esse mesmo 1 metro cúbico de água tratada, tá? Isso é o nível econômico. E as perdas inevitáveis são as perdas a partir do qual não há mais condição técnica ou tecnológica para buscar a redução. Então, a gente pode ter alguns níveis econômicos de perda, que é principalmente redução na vazão, e a gente tem algumas perdas que são inevitáveis, que não tem nem técnica e nem tecnologia que consigam buscar essa redução, tá? Alguns indicadores de perdas reais, tá? Metro cúbico por ligação por dia, qual que é a perda? Então, recomendado quando a densidade da ligação for superior a 20 ligações, então 20 casas, 20 ligações por quilômetro de rede, e o índice de vazamento da infraestrutura é um novo indicador, permite a comparação entre sistemas diferentes, materiais diferentes e tubulações diferentes, e ele não é adequado para setores com menos de 5.000 ligações e pressão de menor que 20 metros cúbicos de água, tá? MCA, e baixa densidade de ligações, 10 ligações por quilômetro. Isso é muito pouco, tá? E é definido como as perdas adimensionais, que são as perdas reais anuais, e as perdas inevitáveis anuais. Então, quanto se perde podendo se economizar e se arrumar a tubulação, e quantas perdas que eu não tenho como evitar. Depois a gente vai voltar nisso tudo de novo e eu vou tentar trazer como exercício para vocês essa parte de perdas e de rede, tá? Algumas ações para conseguir reduzir essas perdas reais é o controle da pressão, principalmente, diminuição da pressão ou aumento da pressão dentro dos ramais, pesquisar toda a parte de quais que são as áreas críticas para que tenha um vazamento ou não tenha um vazamento, agilidade e qualidade nos reparos dos vazamentos, troca seletiva, tanto de redes quanto de ramais, troca de material da tubulação e melhoria na qualidade dos materiais. E aí vem a grande questão aqui, melhoria na qualidade dos materiais, aumento no valor da rede e, consequentemente, aumento no valor que é passado para a gente. Então, aqui tem alguns controladores de pressão dentro das estações de distribuição de águas, alguns equipamentos, não sei se vocês já viram alguém na rua com esse tipo de equipamento, medindo a parte de ruídos, eu nunca vi, alguém já viu isso? Alguns equipamentos, esses não são tão novos, hoje em dia tem algumas coisas bem novas. Agora eu vou falar uma coisa, alguém já viu eu sempre falo isso porque eu acho muito engraçado. Alguém já viu alguma pessoa lá no interior com uma varinha virada e achar água? Vocês acreditam naquilo? Só para nós. Nunca vi. Nunca viram? Nunca viram umas pessoas mais velhas lá no interior vão um dia e peçam para eles. Eu já tentei fazer com uma varinha tipo um Vzinho, uma vara, e eles viram ela e dizem que acham água. Vocês nunca viram isso? Eu acho bem interessante algumas crenças assim, tá? Então, pesquisa de vazamentos não visíveis através de geofone eletrônico ou correlacionador de ruídos. Aí tem algumas imagens aqui, eu nunca vi ainda, tá? Agilidade e qualidade no reparo de vazamentos, substituição das redes e dos ramais, isso também vai dar a redução de perdas, e mesma coisa que eu falei lá antes, só que agora muda um pouquinho, tá?
Conforme o autor fala algumas quantidades, esse autor fala o quê? Que 7% é perdido na rede, 31% é no tipo de tubo, 10% somente é nos ramais e 6% é na tomada ou no registro de saída ou de entrada, tá? Vai mudar bastante ao longo das nossas aulas. Cada autor fala algumas concentrações, alguns tipos de perda, depois eu vou tabelar isso e vou passar para vocês, tá? Então, o tipo de perda, então, por macromedição, então, são medidores de vazão que são colocados nos reservatórios, e o que pode acontecer, então, é a instalação inadequada e a não calibração. Então, esses macromedidores de vazão, eles são colocados na entrada ali dos reservatórios e eles podem ser bem-sucedidos. Depois tem a gestão comercial, que são as falhas no processo do sistema, tais como o cadastramento dos clientes, e aí parece uma coisa tão simples, né? Mas é um dos grandes problemas. Ligações clandestinas ou fraudes, e aí as ações de combate são sistemas de gestão comercial adequado, combate às fraudes, controle de ligações inativas e clandestinas e qualidade na mão de obra. E tem as micromedições, que são hidrômetros instalados na entrada dos imóveis, que apresentam erros devido à submedição agravados pela existência de caixas de água ou pela inclinação dos hidrômetros. Então, as ações para combater isso tudo é a instalação adequada dos hidrômetros, troca periódica ou desinclinação quando eles estão muito inclinados e fazem a medição errada. Então, aqui tem a mesma figura, só com um pouquinho maior de zoom que eu tinha feito só que quando eu transformei em PDF, ele mudou. Então, algumas ações para redução, melhoria do sistema de macromedição lá na entrada, lá na caixa de água, troca sempre que precisa dos hidrômetros, combate às fraudes, isso é bem interessante e é bem difícil, tanto nas ligações ativas quanto nas ligações inativas, e regularização de todas as ligações em áreas invadidas ou em N localidades. Aqui tem algumas imagens de hidrômetros, então combate a fraudes e regularização, então, dessa parte de ligação de áreas invadidas. Pessoal, alguma pergunta? Vocês estão todos quietinhos? Por enquanto não, Pro. Por enquanto não. Agora vocês vão lá no AVA e vocês vão encontrar uma tarefa. Vocês vão dar lá uma olhadinha e eu vou conversar um pouquinho sobre o que vocês vão fazer para mim, tá? Dá uma olhada se vocês conseguem acessar lá no AVA. Eu deixei como artigo científico, tá? O que vocês vão fazer? Eu deixei para vocês um artigo. Deixa eu abrir ele aqui, que agora eu não lembro bem exatamente qual que é. É um artigo sobre saneamento básico no Brasil, considerações sobre os investimentos e sustentabilidade para o século XXI. É um artigo, ele foi, na verdade, recebido em 2009, foi aceito em 2010 e foi publicado em março e abril de 2011. É um artigo bem básico, assim, que fala muita coisa sobre toda a parte de saneamento básico no Brasil e o que vai ser, o que seria nesse... E aí que vem a parte que eu peço para vocês fazerem uma resenha crítica. Olha, saneamento básico no Brasil, considerações sobre os investimentos e a sustentabilidade para o século XXI. Eles estavam fazendo uma projeção do que seria investido e o que aconteceria quando se falasse em
sustentabilidade. O que seria investido até o século XXI e o que será que todo o sistema básico no Brasil, saneamento básico no Brasil, conseguiria ser sustentável? Então, eu quero que vocês leiam esse artigo. Tem só 9 participantes, depois os outros alunos acho que vão, de repente, falam comigo depois, tá? Ele é bem interessante, vocês vão ver, tem muita informação, e eu peço para vocês fazerem o quê? Uma resenha crítica. Vocês sabem o que é uma resenha crítica? Eu coloquei aqui bem brevemente o que eu peço, tá? Então, sobre o artigo, vocês devem fazer uma resenha crítica de, no máximo, uma página. Quero que vocês sejam bem sucintos, como a gente gosta, como os engenheiros gostam, né? Vocês devem deixar bem claro a sua impressão. Eu quero exatamente que vocês coloquem a opinião de vocês, tá? Embasada sobre o que a gente conversou até agora, tá? Então, eu quero que vocês leiam. Eu deixei, na verdade, até semana que vem, até 12 de novembro. 12 de novembro é quinta-feira que vem. Então, vocês submetam para mim e é o primeiro. Depois eu vejo se a gente faz valendo 1 ponto, meio ponto. Vamos ver como que a gente conversa depois, tá? Então, vocês podem já começar a fazer isso. Vocês leiam ele bem com calma. Tem bastante informação. Vocês vão ter uma dificuldade, assim, de colocar ordem, assim, na cabeça e tentar escrever, mas tentem ser o mais sucinto e o mais crítico, tá? Quando a gente lê um artigo, a gente não precisa concordar com o artigo. Vocês podem ser totalmente contra. E isso é ser crítico, muitas vezes ser crítico. Não gostar do artigo? Não gostei do artigo, professora, por quê? O que ele fala? Ele coloca aqui no título, saneamento básico no Brasil, considerações sobre todos os investimentos e sustentabilidade para o século XXI. Vocês podem gostar do artigo ou não gostar do artigo. Então, eles falam aqui, ó, vai ter uma breve introdução sobre o saneamento básico, como que eles fizeram o método de coleta dos dados. Depois, eles falaram do setor de saneamento básico no Brasil, quais que foram os desenvolvimentos e aspectos legais do saneamento, quais que são as novas estratégicas de gestão e uma conclusão ou considerações finais, tá? Então, esse é o trabalhinho para vocês. Leiam bem com calma, vocês vão ver que tem muita coisa interessante, muita coisa que não foi feita, muita coisa que foi feita. Tem uns quadros bem legais, olha aqui. Depois vocês vão dar uma olhada, tem uns quadros que falam exatamente quanto que é a coleta e tratamento de esgoto nas cidades, qual que tem, não tem nem... Olha aqui, vamos supor o Sul. 21% com coleta e tratamento de esgoto, 21%, 17% com coleta e sem tratamento e 61% não tem coleta de esgoto. O Centro-Oeste tem 82% e o Norte 92,9% que não tem coleta de esgoto, tá? Há 20 anos atrás, então vocês podem ter mais ou menos uma ideia do que aconteceu nesses 20 anos. Será que aumentou, diminuiu? E é isso que eu quero que vocês façam, tá? Todo mundo tá me escutando? Ou não? Sim? Então, agora vocês podem fazer isso. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem ir me chamando, que eu vou ajudando vocês. Vocês podem fazer, no máximo, uma página, uma folha, uma página, e vocês submetam ele no sistema até quinta-feira que vem. Tem 8 dias para vocês pensarem e colocarem em ordem as ideias e conseguirem ser críticos, tá? Sejam bem críticos, assim. Muitas vezes a gente não concorda com muita coisa que a gente lê e eu quero que vocês falem, tá? Entendidos? Sim. Bem? Então, por hoje é só, gente. Depois eu deixo mais material lá para vocês. Eu deixei as aulas, todo mundo conseguiu abrir as aulas que eu deixei lá?
Porque às vezes eu deixo em PowerPoint, alguns alunos não conseguem abrir, vocês precisam me avisar, tá? Que às vezes eu esqueço, mas aí vocês me avisem. Então, eu espero a crítica de vocês para a gente dar mais uma conversada e entrar numa segunda parte agora da disciplina, certo? Quero boa noite, eu quero uma boa noite de todo mundo, dos 9. Certo, prof. Boa noite. Boa noite, pro. Boa Agora, noite, prof. agora sim. Boa Agora noite. agora se animaram, né? Boa noite, Pro. Boa noite, gente. Boa Obrigada. noite. Sim, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau.